Oi, eu sou a Lu. Estou num ambiente diferente hoje. Flores falsas, porque eu estou em casa. Por causa da pandemia e do isolamento social, resolvi fechar o ateliê e fazer os vídeos aqui de casa. Para que você não fique ociosa e ansiosa dentro de casa, resolvi fazer vídeos para soltar de 2 em 2 dias. Vamos emendar uma outra semaninha com frutas e cestas. Mas eu vou deixar uma mensagem para você. Aqui na palavra, na Bíblia, em Salmos, capítulo 8, versículos 9 e 10 diz o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Viu o que diz aqui? Que o Senhor é uma torre forte, é um lugar seguro na hora da adversidade. Estamos passando por uma adversidade, um momento muito difícil, muito sério. Porém, posso dizer para você, meu testemunho pessoal, meu experimento pessoal. Realmente, eu confio no Senhor Jesus e Ele nunca me abandonou. Agora vamos pintar. E hoje, para começar, uma cesta rústica com laranjas. Aqui nós temos o risco e nós vamos começar aqui por estas folhinhas de trás. Então, eu vou trabalhar com o pincel número 10 e eu vou trabalhar com oliva, kiwi, e um pouquinho do verde pântano para fazer uma sombra maior aqui embaixo. Então, aqui, ó, kiwi, nessa parte aqui que tá por cima, que é a parte mais clara. Depois, o oliva. Dou uma misturada. E um pouquinho do pântano para acentuar mais ainda a sombra. Eu tô fazendo a base de todas as folhas. Praticamente todas vou trabalhar de forma igual. Kiwi, mais na ponta, na área de luz. O oliva, um pouquinho mais abaixo, mais pelo meio. E o pântano na área mais escura. Pronto, de novo. E agora eu vou trabalhar com o marfim. Pouquíssima tinta no pincel. Só mesmo para dar uma marcadinha na área de luz. Viu como é pouquinho? Nem chega até embaixo, é só mesmo para separar, assim, ó. Você vai acentuar um pouquinho mais onde um elemento estiver por cima do outro. Tipo aqui, ó. Essa daqui, ela tá por cima daquela. Então, nessa área, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Olha só. E agora, com o pincel zero, eu vou usar o sépia para fazer todo o acabamento. Então, o sépia é aquele risquinho do meio. Esse contorno, essas ranhuras aqui do centro. Meu tecido não tá bem esticado, minha tábua não tem muita cola. Como você vê, eu tô improvisando uma porção de coisas. Isso porque eu não quero ir até o ateliê, que fica meio longinho aqui. Estou de quarentena.
Bom, isso daqui você já sabe como eu faço, então assim vão ser as folhas. E agora nós vamos fazer a cesta. Vou trocar o meu pincel, eu vou pegar um pincel número 12. Eu vou usar o siena e eu vou preencher toda essa área aqui, até mais ou menos aqui, ó. Esse fundo aqui eu já vou trocar a cor, mas toda essa área aqui, ó, eu vou preencher com siena. Se você quiser, pode diluir um pouquinho para ficar a tinta um pouquinho mais mole, fica mais fácil de preencher, porque não vale fazer assim, tá? Tem que colocar tinta e espalhar, tem que ficar bem preenchidinho. Olha, preenchi essa área. Agora eu já vou colocar o sépia aqui embaixo. Vou preencher também, misturando aqui um pouco com o siena. Coloquei o sépia aqui. Eu vou colocar aqui, ó, na beiradinha também um pouquinho. Aqui no cantinho. Eu vou dar uma pincelada de laranja. Aqui, ó. Dei uma pincelada assim, vou dar uma misturada. Ainda tá úmido, a tinta tem que estar sempre úmida, tá? Eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou dar umas pinceladas aqui para dar uma escurecida nesse sépia. Ó, vai ficar manchado assim. Agora é a hora de você fazer as ranhuras. Vou trocar de pincel, vou pegar o 10, vou pegar o marfim e vou fazer assim. Você tá vendo onde tem essas pontas? Eu vou dar uma pincelada. Você vai seguir aí o risco. Você não tá vendo o risco, mas eu quero que você siga a direção. Olhe lá no risco para você ver a direção dessas pinceladas. Você não pode fazer assim, atravessado, tá? Tem que ser mais ou menos parecendo com essa linha aqui, ó. Aí você vai, ó, fiz todas as pontas, tá? É uma cesta rústica. Aí agora eu vou dar algumas pinceladas assim, ó, nos intervalos. Não vou chegar lá embaixo onde eu coloquei o verde ali, só aqui mesmo. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Você viu que ali no teu risco tem umas linhas nesse sentido, assim, arredondadas. Até marquei com o cabo do pincel. Então, você vai fazer assim, algumas linhas nesse sentido. Não faça linha inteira, faça um pedaço, outro pedaço. Pode até fazer algumas aqui, ó, em cima, assim. Viu como vai ficar? Aqui não pode ficar assim muito claro. Isso daqui tem que dar uma sumida. E aqui pra dentro, você pode até limpar o pincel assim, ó, como eu tô fazendo aqui. Essa é a ideia da cesta. Agora nós vamos fazer essa outra parte e eu vou preencher também com siena. Preenchi com siena. Vou terminar aqui nos cantinhos com o sépia. Subir um pouco. Trouxe até aqui, ó, até aqui embaixo, até no pezinho da folha. Acho que eu vou crescer mais um pouquinho aqui, pelo fundo. Agora, sem lavar o pincel mesmo, eu vou dar uma pincelada de laranja. Vou dar uma misturada de leve, só para dar uma cor no cesto, para ficar uma cor mais alegre. E um pouquinho do verde pântano aqui embaixo. Agora não precisa misturar muito, você só dá umas pinceladas mesmo assim, ó, só para ficar mais escuro. Pronto, agora eu lavo meu pincel e eu troco de pincel, eu pego 10. E agora nós vamos fazer aquelas ranhuras com o marfim. Você vai seguir, ó, a linha, tá? Você vai fazer aqui nessa área bem escura, não vai nem aparecer.
Então, vai ser por aqui assim. Aí, depois aqui, ó, a linha não é essa, porque aqui o balaio tá todo arrebentado. Vai ser a linha do fundo. Então, nós vamos fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ó, vai pegar, assim, algumas pontas aqui, tá? Segue a linha do fundo. E aqui, você vai seguir aquela linha lá de cima. Então, pincelada carregada com o marfim. E vamos começar aqui. Essa última aqui, vou dar uma pincelada carregada. Depois o segundo. Aqui também. Aqui. Todo lugar que tiver essa ponta, você pode dar uma pincelada assim, bem carregada. Mais umas aqui pelo meio, descendo, seguindo aquela orientação que eu tinha feito aqui com o cabo do pincel. Aqui bem embaixo quase que nem precisa. Agora nós vamos fazer algumas assim. Primeiro eu vou fazer, ó, fiz uma aqui, mas eu vou fazer uma aqui, ó, para arrematar aqui essa primeira parte. Você viu que ele vai ficando assim todo desencontrado. Passa uma para lá, uma para cá. Aqui nessa área mais clara, essa parte aqui, ó, você pode até colocar mais. Colocamos todos assim, estamos colocando, agora estamos colocando todos assim. De vez em quando passe um em cima daqueles que você fez atravessado, porque precisa ficar um por cima e outro por baixo. Aqui você tem que tomar bastante cuidado, tá? Vem com o pincel assim, ó, praticamente limpo, fazendo algumas marcações, tá? Olha, vai ficar bem mais escuro, tá vendo? E esse é o nosso balaio velho. Você pode até arrumar algumas pontinhas, assim, ó, se você quiser. Passar alguns por cima, mais direitinho. Aqui em cima tem que ficar bem irregular, tá? Esse é o nosso balaio velho. Nosso cesto de laranjas. Agora eu vou terminar essas folhinhas. Vamos começar por essa laranja aqui de trás. Assim, bem fácil. Eu vou preencher com amarelo ouro. Preenchido. Faço uma sombra com laranja aqui nessa parte de baixo. Misturo, mas não misturo tanto. Ó, deixo assim meio, fica um pincel mais leve para ficar um pouco mais manchadinho. E vou escurecer aqui com um pouquinho do siena. Também, sem misturar muito, ó, deixando batidinhas de pincel. Você viu que ali ficou aparecendo um risco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, porque a laranja é redonda, a área mais alta dela é aqui, que tá pegando luz. Então, todo o contorno dela ali, ó, eu vou passar um pouquinho do siena bem em cima do risco. Vou dar uma limpadinha de pincel para dentro. Agora sim, lavo meu pincel e vou iluminar com um pouquinho do marfim. Bem na área de luz, ó. Vou deixar meio crespo, não vou esfregar muito. Batidinhas de pincel. Com o siena mesmo e esse pincel que é o número 10, eu vou colocar bem aqui, assim, um fundinho. Só um pontinho. Essa é a parte de baixo da laranja. Agora nós vamos fazer esta aqui, porque ela tá por baixo desta, mas ela está por cima daquela e das folhas que nós já fizemos. Esta eu vou preencher também com amarelo ouro. Esta
Eu vou colocar um pouquinho do laranja aqui. E vou trabalhar com um pouquinho do verde oliva nessa parte aqui, ó. Coloquei no contorno. E agora eu vou limpando o pincel para dentro sem esfregar muito. Ela vai ficar com a tonalidade um pouco diferente. Vou deixar aqui embaixo um pouquinho mais verde. Aqui, ó, nesse cantinho, eu vou trabalhar com verde oliva, fazer aquela linha. Aqui, como tem laranja, eu vou trabalhar bem pouquinho verde oliva. Aqui pode ser um pouquinho mais. E agora, o marfim aqui na área de luz. Depois que seca, a gente pode acrescentar um pouquinho mais de marfim para acentuar essa luz. E outra coisa, aqui, ó, em cima do laranja, eu vou colocar um pouquinho também, para escurecer um pouco. Pronto, agora eu gostei. Essa laranja aqui de trás, eu vou preencher com amarelo limão. Vou mudar a tonalidade dela. Eu vou trabalhar com o kiwi todo o contorno dela. Puxando para dentro, mas sem misturar muito, tá? Sempre. Você viu que eu preservei a área de luz. E agora eu vou fazer uma segunda sombra com o verde oliva. Que vai ficar em cima do kiwi, mas não vai cobrir totalmente. Aqui um pouquinho menos, porque a tonalidade ainda tem que ficar diferente da tonalidade da folha. Como a folha tá escura, a laranja não pode ficar muito escura. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, cantinho. Vai limpando o pincel. E agora a gente vai iluminar também com marfim, bem aqui no meio. Essa laranja aqui do lado eu vou preencher também com amarelo ouro. Vou sombrear aqui embaixo com verde oliva. Aqui nesse cantinho também. Um pouquinho mais aqui, nessa área de baixo. E agora eu vou colocar um pouquinho de luz também aqui nessa área. Agora, a próxima laranja é esta. Eu vou trabalhar também com o amarelo limão. Deixa eu ver. Agora, eu vou fazer com o amarelo ouro uma sombra aqui, ó, toda essa volta. E aqui embaixo, eu vou colocar um pouquinho do verde oliva. Todas essas misturas, elas chegam em tonalidades de laranja. Que as laranjas têm muitas cores. Um pouquinho aqui no cantinho. Vou melhorar aqui o acabamento. E agora o marfim aqui no meio. Esta última eu vou preencher com o amarelo ouro. Eu vou fazer uma sombra toda a volta com laranja.
Esse som que vocês estão ouvindo é o carro do bombeiro passando na rua, avisando para as pessoas não saírem de casa. Aqui na parte de baixo eu vou fazer uma segunda sombra com o verde oliva. Eu vou subir um pouco, limpando o pincel. Limpando o pincel. Preservei totalmente a área do centro, onde vou colocar agora o marfim. Eu vou usar o sépia e o pincel zero e vou colocar aqui, ó, vou preencher essa bolinha. Vou fazer o risquinho. Agora eu vou pegar o pincel 6 e vou dar uma esfumaçada nesse risquinho para trás. Ó, para trás. Eu vou preencher o cabinho com sépia. Se lembra da rodinha que tinha ali? Então, eu vou usar o marfim e vou fazer, não uma rodinha inteira, eu vou fazer um anel aqui, ó, em volta do cabinho. E eu posso fazer uma luz no cabinho, do lado de cima, e fazer um corte aqui. O corte é uma pincelada. E agora, com o pincel número 6, eu vou colocar aqui nessa área batidinhas com o marfim, sem encostar no sépia, tá? Aqui também, ó, a gente esfumaçou o sépia pra cima. Aqui, ó, ficou uma linha, esse tá esfumaçado pra cima também. Nessa linha, eu coloco umas batidinhas de marfim. Isso vai dar a impressão de que isso daqui é gordinho. Um pouquinho do lado de cá também. Bem de leve, você pode até usar o pincel 2. E um pouquinho aqui em cima, devia ter feito o cabinho depois. Ali, ó, só um pouquinho. Aqui também tem uma sujeirinha daquela ali, ó, que é aquele fundinho da laranja. Não precisa fazer mais nada, tá? Só uma puxadinha assim, já mostra o fundinho. Eu vou preencher, aqui tem tipo uma florzinha. Eu vou preencher de sépia. Você pode preencher de verde, se quiser. Eu vou trabalhar com um pouquinho de luz, assim, ó, uma pinceladinha, da pontinha pra dentro. Com o pincel zero, eu vou fazer aqui, ó, aquela bolinha. É um anelzinho. Aqui a gente tem um cabinho da laranja que vem terminar aqui, ó. Temos essa folha e esse daqui é o cabinho da folha. E aqui eu vou pôr o cabinho da laranja. Aqui também eu vou iluminar com um pouquinho do marfim. E aqui também. É só mesmo assim, ó, pinceladinhas. Não precisa deixar uma linha inteira. E agora eu vou concluir aqui essa folhinha, que eu ainda não tinha feito. Colocando o kiwi toda essa área. Colocando o kiwi aqui dentro da dobra. Em cima da dobra, né? Verde oliva aqui.
Dou uma misturadinha. Um pouquinho do pântano aqui nesse cantinho. E aqui atrás da folha, da dobrinha aqui, ó. E vou iluminar com marfim. Marfim aqui no meio um pouquinho. Esse pouquinho eu vou puxar aqui pra baixo. Na borda de lá um pouquinho. Puxo pra dentro. E na dobrinha um pouquinho também. Faço acabamento com sépia com pincel zero. Agora, aqui as laranjas, eu vou fazer assim. Essa daqui, para separar melhor uma das outras, a gente pode fazer o seguinte. Essa daqui, eu vou usar o verde kiwi e vou passar bem aqui na linha. Você vai perceber que vai ficar iluminado. Ó, só isso. Aqui eu vou fazer com amarelo ouro. Viu? Coloco só um pouquinho de tinta e venho puxando bem certinho. Nessa aqui também eu vou fazer com amarelo ouro. Nessa aqui também. Olha como dá a diferença. Nessa nem preciso fazer porque ela tá lá por trás. E nesta aqui, eu vou fazer também aqui com amarelo ouro. Eu vou realçar agora todas as luzes com o marfim. Aqui tá praticamente seco. Com o marfim, ó, vou repetir aquele processo na área de luz. Agora ele vai ficar um pouquinho mais manchado, porque já tá mais seco. Lembrando que esta última, você precisa realçar aqui no meio e aqui nos cantinhos do cabinho. Então, trabalho totalmente seco. Eu vou usar o pincel número 10 com cerda. Você pode usar qualquer pincel grandão. Água limpa. E eu vou passar um pouquinho de água em toda a volta do trabalho. Aqui embaixo, ó, vou deixar um pouquinho maior. Mas aqui, deixei só aqui, ó, até as pontinhas. Pronto, quero fazer um fundo bem pequeno. Então, em primeiro lugar, eu vou usar o amarelo limão. Uma pincelada grande no pratinho. E eu vou colocar esse amarelo limão assim, ó, em todos os cantinhos. Lembrando que tô trabalhando assim, tá? Não tô esfregando muito. Lembrando que a água, ela vai diluir ainda essa tinta. E ela vai espalhar, vai expandir. Então, você não deve colocar muita tinta. E não precisa se preocupar em ficar esfregando muito. A minha água veio até aqui. Não leve a tinta até ali. Parei, ó, tem um espaço bem grande. Aqui, todos os cantinhos. Aqui um pouquinho, mas não vou circular. Aqui embaixo eu vou fazer nessa direção, mesa horizontal. Aqui eu tenho um risco que diferencia o que é mesa do que é parede, do que é fundo.
Do lado de cá também tem risco, vale o de cima. Fiz toda a base com amarelo. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul preferido. Azul Caribe. E vou colocar um pouquinho, mas assim, só nas áreas mais fundinhas. Viu? Não vou subir, não vai cobrir o amarelo. Só mesmo nos cantinhos. Aqui embaixo não vou colocar. Coloquei até aqui a linha, ó. Todos os cantinhos. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia. E com o sépia eu vou fazer aqui, ó, o fundo da mesa. A sombra dos elementos na mesa. Tá vendo a linha? Tente trabalhar bem de leve com a tinta aqui, ó, mais pra fora. Mas aqui nos cantinhos, a tinta pode ficar bem pesada, assim, bem pura. Pronto. Trabalho concluído. Se você quiser, você pode escrever segunda-feira aqui. Aí vira uma semaninha. No risco, você vai ter essa opção. Se quiser, você copia. Se não quiser, você não faz, tá? Sugiro que você escreva com sépia. O vídeo de hoje concluído. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E para aquelas pessoas que têm me agraciado com o seu apoio, o meu muito obrigado.